No vídeo anterior eu estava falando sobre o cilindro, mostrando como a superfície plana do cilindro precisa que seja um degradê mais suave, mostrando uma pequena iluminação aqui para ter contraste com a lateral do desenho. Também comentei que é importante que a gente faça aqui uma sombra ao fundo. A relação entre a figura e o fundo também precisa de contraste. Então, agora, eu vou aplicar essa mesma situação da relação figura-fundo, eu já deixei preparado aqui do lado, mas a gente vai olhar para o cilindro pensando que ele não fosse tampado desse jeito, não seria um sólido, um maciço. Vamos imaginar que esse é um cilindro, nós vamos fazer aqui ao lado, um cilindro aberto, um cano mesmo. Então, esse centro aqui, esse espaço elíptico, ele indica um buraco. Como que eu vou fazer isso? A gente vai precisar de mais alguns detalhes. Um detalhe que precisa ser observado é que, se é um copo, vamos dizer assim, se é um cilindro aberto, ele tem alguma espessura aqui nessa lateral. Então, eu preciso planejar qual é essa espessura, e isso vai ser feito a partir de uma linha, sempre paralela a essa borda, que está indicando a espessura do cilindro. Tá? Procure fazer isso suavemente, né? Essa mesma linha ainda tem espessura também do lado de lá. Ela parece mais estreita porque está mais longe, mas os dois lados têm espessura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reforçar a linha de fora, o sombreado, aquela relação da figura com o fundo. Eu posso reforçar o contraste lá atrás. Eu sempre recomendo que a pessoa tenha uma borrachinha cortada, borracha plástica cortada, porque ela permite eu fazer apagamentos bem suaves. No caso de fazer uma limpeza, tirar algum risquinho que esteja atrapalhando, a borracha com uma pontinha bem fina ajuda nesse caso. Tá? Então, do lado de lá, certificando que esse canto esteja bem limpo, você pode demarcar o que seria a espessura da parede do seu cilindro. O meu aqui tem uma irregularidade aqui no cantinho, mas acho que para o exercício ele vai servir. Assim como eu coloquei aqui atrás, eu tinha dito na frente claro, atrás escuro. Toda vez que tiver algum tipo de buraco, é esse o procedimento que você vai fazer. Você vai indicar o que está na frente e o que está atrás. O atrás sempre vai estar um pouquinho mais escuro. Então, aqui, se eu tenho essa superfície da linha, que é a borda da parede, eu vou fazer um pouquinho de degradê, só que dessa vez, ó, de baixo para cima. Ó, escuro, mais claro, mais claro. Escuro, mais claro, mais claro. Eu comecei desse lado, que era o lado mais escuro do desenho, mas eu vou suavizar todo o contorno desse lado aqui,
tem só um fiozinho de contorno. Aqui eu vou fazer o sombreado bem levinho. Começou já no médio e já chega no branco. Por quê? Isso daqui é só para indicar que existe o buraco, tá? Percebe que é esse sombreado aqui que vai dar essa sensação. Então, eu sempre faço ele mais escuro perto da borda e ele avança mais claro em diante, tá? Se eu quiser dar um acabamento melhor usando o esfuminho, eu recomendo que a gente coloque uma folha de papel para, se for descansar a mão sobre o desenho, o ideal é ter essa folha de papel, alguma proteção. Mas olha só, eu vou passar o esfuminho aqui, e esse esfuminho vai avançar um pouco no branco. Por quê? Porque ele vai dar um tom para essa parede interna, deixando que mais perto da borda fique iluminado. Isso porque o contorno do lado de lá também deve sumir. Tá? Nesse trabalho com o esfuminho, o principal objetivo sempre é fazer com que as linhas sumam, a gente deixa só o volume. Então, do lado de lá, tá vendo que tem uma pequena linha muito suave aqui? Eu também posso puxar essa linha, fazendo um pequeno sombreado bem suave. Se precisar, você retira um pouco do grafite que ficou nesse sombreado para ele ficar mais suave, e retira antes de passar o esfuminho, certo? Por que que tem essa pequena sombra? Para mostrar que esse aqui tá na frente, tem a superfície, né, a borda do desenho. E aí eu posso fazer alguns sombreados sobre ela também, indicando que tem lugares mais iluminados e menos iluminados. Então, aqui eu já comecei a ter essa ideia de que tem uma profundidade. A profundidade, ela pode ser intensificada conforme você aumente esse lado escuro aqui, ó. Esse lado escuro, ele pode vir avançando para cá. Você vai trabalhar isso até atingir o efeito que você quer. Vai depender da luz que você quer representar no seu desenho, certo? Vou reforçar aqui em cima a borda. Mas veja só, o meu desenho, ele tem na sua representação o fato de que a luz vem dessa direção. Então, aqui é o lado mais iluminado, aqui é o lado mais escuro. Isso vai se refletir aqui também. Eu posso fazer, escurecer um pouquinho a borda desse lado, escurecer um pouquinho a borda daquele lado. Suavizar isso. E depois, com a borracha, eu fazer espaços de luz. Pegar e passar a borracha em pequenos filetes na borda. E eu posso passar aqui dentro também um pouquinho, para dar esses campos iluminados. Depois que eu fiz isso, limpo, tiro os excessos. Vou pegar meu esfuminho um pouco mais limpo. Vou lixar o esfuminho antes de passar. Limpo o esfuminho. E aí eu avanço em direção ao branco.
Então, esses iluminados, eu vou poder trabalhar aqui, fazendo uma pequena bordinha. Então, quando alguém me perguntar, mas a espessura, qual é? Tem uma medida, deve ser metade, um terço. Tudo isso é muito relativo, tudo isso vai depender da luz que você quer realçar, ok? Gente, às vezes acontece de você clarear e escurecer várias vezes até chegar no ponto que você queria e especialmente até chegar no ponto em que essa pequena linha aqui da borda desapareça. Ela vire apenas um volume mesmo, uma sombra, ok? Então, assim que a gente faz essa representação da parte oca do cilindro, ok?